Esse vídeo é um vídeo motivacional para você jovem, para você jovem adulto, para você velho que ainda está buscando aí conquistar alguma coisa, né? Então, vou contar um pouquinho mais da minha história de vida aqui, da história do Gilson BR, e no decorrer dessa história aí, vocês vão ver aí algumas dicas, né, de persistência, de vontade, né, de conquistar as coisas que eu já vinha trazendo aí desde muito cedo. Beleza? Então, vamos que vamos pro vídeo aí que eu acho que vai ser legal. Acompanha aí. Beleza, turminha? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Gilson BR. Estamos de volta. O palco do momento é Rodovia Presidente Dutra. Estamos carregadinho, sentido Rio, mas vamos para Minas, né? A cidade de Simão Pereira, que vocês já conhecem bem aí, eu estou falando quase sempre nos vídeos, né? Estou indo muito para lá. Então vamos que vamos aí, fazer mais uma carguinha. Galera, você já parou assim para alguém, um de vocês aí? Comigo já aconteceu isso há muito tempo atrás e eu sempre fiquei com essa pergunta na mente, né? Você vê uma pessoa com um carro bacana, você vê uma pessoa bem sucedida, um relógio de ouro, gastando dinheiro em tal lugar, ou até hoje em dia, né, com as redes sociais, viajando, curtindo, né, assim, esbanjando às vezes, né, mas assim, não invejando, né, mas cada um tem um estilo de vida, né, e ficava se perguntando, né, como é que ele chegou ali, mano? Como é que ele conseguiu isso? Eu não sei vocês, mas eu já me fiz essa pergunta e no decorrer da história eu vou falar o momento que eu fiz essa pergunta. Só que eu não entendia isso, né? Eu era muito moleque, eu era muito novo e eu queria saber como que a pessoa tinha aquele carrão, aquela coisa e não, assim, na minha mente jovem eu não tinha ainda a noção de como é o processo, né? Para se conquistar as coisas, né? Tudo leva tempo e tudo é muito sofrido, né? Para quem trabalha certo, né? Para quem trabalha honesto, nada é fácil. Mas vamos voltar no tempo lá, galera. Vamos voltar um pouquinho no tempo e eu vou contar um pouquinho a minha história. Eu comecei a trabalhar, turma, muito novo mesmo, muito moleque, né? Na verdade, eu com 11 anos eu já queria trabalhar, mas não podia, né? Porque a lei trabalhista não permite. E eu ainda estudava, mas mesmo assim eu já nessa idade eu já queria ter o meu dinheiro, eu já queria ter coisas, né, que nessa época a gente não tinha condições de ter, né? Então, mas eu ficava querendo ter, na época que tava começando os computadores, né? Aquilo lá era fascinante. Meu sonho era ter um computador quando eu tinha lá 11, 12 anos, há muito tempo atrás, né? Não muito, né? Que eu também não sou tão velho assim, né? Mas eu queria trabalhar, né, turma? E aí ninguém poderia me dar serviço, né? Nenhuma empresa poderia me dar serviço. E eu também era moleque, não sabia fazer nada e tentava sempre fazer alguma coisa ali para mim já começar a minha vida profissional, né? A começar a ter o meu dinheiro, a conquistar as minhas coisas por mim mesmo, né? E aí, turma, eu com 11 anos, eu fui procurar um serviço, aquele serviço de entregar, agora deve ter ainda nos grandes centros, né? Alguns bairros assim, com aqueles centrinhos comerciais, né? Aqueles folhetinhos pequenininhos de dentista. Quem é mais antigo aí vai lembrar, ou tem lugares que ainda tem isso aí, né? Então, uns meninos lá na vila falou que lá perto de casa, lá no Largo do Japonês, tinha um serviço lá para poder entregar aqueles folhetinhos, né? E aquilo lá era você ficava ali o dia inteiro em pé entregando aqueles papel para as pessoas que não pegavam, para ganhar R$5 por dia. E eu fui lá encarar esse desafio aí. Eu já tinha um porte grande, né? Já era um moleque grande, né? Era acima da estatura do normal, né?
E aí eu fui lá, tá, logo cedo, acordei cedo. Nessa época aí eu foi numa época de férias, na verdade. Eu acordei cedo, falei pra minha mãe, vou trabalhar. Minha mãe, vai aonde? Eu vou trabalhar. Aí peguei, fui lá pra Cachoeirinha, lá pro Largo do Japonês. Aí num escritório desses de dentista, né? Aí reunia na porta do escritório um monte de moleque. O cara pegava aqueles bolos de folheto, entregava para cada um, posicionava nas calçadas e mandava ir trabalhar. Vai lá entregar. E nisso chegou a minha vez, o cara falou, quem é você? Eu falei, eu sou o Gilson. Aí era o primeiro dia, né? Eu falei, não, eu queria ver se tem uma vaga aí pra mim, eu quero trabalhar. Só que eu era grandão, né? Então ele nem perguntou a minha idade. Ele falou, peraí, fica aí que se sobrar alguma coisa aqui eu entrego pra você. Falei, beleza, né? Fiquei lá e tal, saiu, espalhou todo mundo, ficou eu. Aí ele me entregou um pacotinho daqueles de folheto, me posicionou. Ele falou, ó, fica aqui, daqui a pouco eu volto pra pegar seus dados, como era a primeira vez, né? Eu volto para pegar seus dados e te explico mais um pouquinho do serviço aí. Beleza, né? Já tava feliz da vida. Arrumei um emprego. Ó, que chique. Que coisa boa, né, turma? Arrumei um emprego. Aí tô lá, entregando meu folhetinho. Tá. Isso era o quê? Umas 9h30 da manhã. 9h30, 10 horas da manhã. Daqui a pouco ele voltou e veio pegar meus dados. Veio com a prancheta na mão, papel. Tal, pediu meu nome e tal, passei meu nome e tal. Idade, 11 anos. Ele, o quê? Eu, 11 anos. Ele, não, menino. Aí ele pegou o folheto da minha mão. Ele, não pode, cara. Você não tem idade para trabalhar. Você passa uma fiscalização aqui. Eu tô ferrado. Aí eu falei, mas eu quero trabalhar. Eu já sou grande. E o cara falou, não pode. Eu entendo aí você, mas não pode, cara. A lei não permite. E nisso eu não me contentei, turma. Mas mesmo assim, passou 11, 12, 13 anos de idade. Com 14 podia trabalhar naquela época. Mas eu queria muito trabalhar. E aí, só que eu estudava de manhã. Então durante a semana eu não conseguiria arrumar um serviço normal, porque não teria como, né? Questões de horário e tal, de logística, não daria certo, né? Então o que me sobrou, turma? Me sobrou o fim de semana. Falei, eu vou trabalhar de fim de semana. Tinha sábado e domingo, 2 dias. Nessa área ainda do folheto, eu com 13 anos, a minha irmã já trabalhava com isso, de folheto, né? Mas nessa época eles não pegavam muitos meninos, né? Pegavam mais meninas para ficar nesses farol de final de semana, entregando esses folhetos de prédio, de carro, de concessionária. Era um serviço assim, predominantemente feminino, né? Para as meninas. A minha irmã conversou lá na empresa que ela trabalhava e aí eles falaram, não, vamos abrir uma exceção para ele e tal. Tinha alguns poucos meninos lá e peguei, fiz o cadastro, trabalhei para ganhar R$10 por dia no sábado e R$10 no domingo, o dia todinho, galera, das 9 às 5 da tarde, andando no farol, no meio dos carros, no calor, no verão de São Paulo, no frio de São Paulo, na chuva não, que a chuva a gente não trabalhava, né? Mas consegui lá no meu serviço, ganhava R$10 por dia, não pagava condução, porque eu passava por baixo no busão, não pagava almoço, porque eu levava o meu pãozinho com mortadela, o meu suquinho que a minha mãe preparava para mim, fazia o meu lanche para eu não precisar gastar, justamente, né? Porque já ganhava pouco. Se eu fosse comer na rua, eu ia voltar para casa com uns 8, 7, R$6, 5, sei lá. Naquele tempo o lanche era barato, né? Com R$1 você comia um hot dog. E aí eu ganhava ali meus R$20 por semana. Eu trabalhei 2 anos, dos 13, 14, 15, 16, 17, 18. Eu trabalhei 5 anos entregando folheto. Nesses 5 anos eu passei em 2 empresas. Trabalhei 2 anos em uma e 3 anos na outra. Quase todos, né, os finais de semana eu trabalhava. Conforme foi passando o tempo, foi aumentando um pouquinho a diária, né?
passou para 12, para 15, para 18, aí depois eu troquei de empresa, comecei a ganhar 20 e o lanche. Ainda não pagava a condução, porque eu estudava, então quando eu conseguia passar por baixo, né, que numa época lá eles não começaram a não deixar, quando eu conseguia passar por baixo da catraca, eu economizava os meus passes para poder usar para ir para trabalhar, né? Então tinha dia que eu conseguia, tinha dia que eu não conseguia, mas mesmo assim no final de semana eu usava os meus passes da escola, que eu pegava ônibus para ir para a escola, né? Usava o meu passe da escola para pagar a condução do final da semana, para ir trabalhar. E nessa época, como eu falei, eu comecei a me questionar, né? Como é que essas pessoas conseguem esses carrão, mano? Eu tô aqui me matando, sofrendo, andando o dia inteiro debaixo desse sol, com o pé cozido do asfalto, a cabeça cozinhada do sol, e o pessoal dentro desses carrão bonito, chique, né? E isso ficou na minha mente, turma. Quando eu fiquei adolescente, como eu falei, eu comecei a estudar à noite. Então eu comecei a procurar serviços comuns, né? Eu fiz cursos, meu pai pagou cursos para mim, fiz curso de informática, tentei fazer curso de inglês, mas não aprendi. Fiquei um ano no inglês e saí falando o verbo to be, good morning. Pelo menos eu era melhor na escola com o inglês do curso do que com o inglês da escola, né? Eu aprendi um pouquinho. E aí fiz uns cursinhos lá de gestão, administração, uns negocinhos lá, aqueles cursinhos que aquelas escolas oferecem pra gente, prometendo estágio de serviço, né? Então fiz meu pai pagar curso pra mim. Fiz não, né? Eu pedi, ele pagou, não obriguei ele, né? Mas eu pedi, ele pagou, ele estava investindo em mim. E quando vinha a chance de estágio, né, no curso, era para fazer telemarketing. Mas turma, hoje eu falo bem, né? Hoje eu consigo me comunicar, eu tenho o canal, eu converso com vocês aqui, eu converso, eu consigo me comunicar. Mas antigamente, turma, eu era tímido, eu era travado, eu não conseguia apresentar um trabalho na escola na frente da classe, galera. Eu era muito travado, era muito tímido e eu não conseguia falar em público. Quando eu tinha que apresentar as dinâmicas no curso, eu não conseguia fazer, eu travava, suava, me dava aquele calafrio e era aquela coisa, aquele terror, né? E para fazer telemarketing, você tem que ser desenrolado, né? Você tem que ter uma desenvoltura, tem que saber falar bem. Eu não conseguia falar bem, não tinha jeito para isso, né? Então eu falei já no curso, quando eu falei, eu não quero telemarketing, não quero fazer telemarketing, não quero trabalhar em telemarketing, né? E todas as vagas que aparecia para estágio no curso era de telemarketing. Eu falei, arruma um serviço de office boy, antigamente tinha muito isso. Me arruma um serviço de office boy, me arruma um serviço de auxiliar administrativo, era tão chique aquilo. Você era o faz tudo ali do escritório, mas não tinha, turma, era só telemarketing. Então eu terminei o curso e não fiz nenhum estágio, não arrumei nenhum serviço. Beleza, aprendi, né, com as matérias do curso, mas a minha intenção, que era fazer o curso para arrumar emprego, não consegui. Montei um currículo de estudante, né, porque eu não tinha experiência nenhuma, e comecei a espalhar currículos. Ia lá no centro de São Paulo, tinha aquelas agências de emprego. Hoje ainda deve ter ainda, mas é menos, né? Com esse negócio de sites de emprego, diminuíram bastante. Mas antigamente, naqueles prédios do centro de São Paulo ali, quase todos tinham uma agência de empregos. Então, eu imprimia ali 30, 40 currículos e ia lá, levava lá. Mas nunca fui chamado para nenhum, porque eu não tinha experiência nenhuma. Eu só tinha a escola, o ensino médio cursando, né? E os cursos que eu tinha feito. Então eu não tinha experiência de nada. E colocava lá, objetivo profissional, procura uma oportunidade no mercado de trabalho, só. Mas ninguém me deu oportunidade para nada. Mas eu continuava trabalhando nos fins de semana, galera. E aí, um amigo meu, um vizinho lá da rua, lá de perto de casa, ele tinha um caminhãozinho 3/4, ele com o pai dele, né? Na verdade era do pai dele e ele era quase da mesma idade que a minha, né? Era um pouquinho mais velho que eu, e ele já trabalhava com o pai dele no caminhãozinho de ajudante durante a semana,
e nos finais de semana às vezes fazia mudanças. E lá eu, nessa de querer trabalhar, falei pra ele, eu falei, meu, arruma um serviço de ajudante aí pra mim, quando você for fazer mudança, você me chama. E aí ele falou, não, beleza, quando sair mudança, geralmente a gente precisa, eu te chamo. E aí ele me chamou. Só que para fazer mudança era mais nos fins de semana. E eu tinha esse serviço meu de final de semana já no folheto. E ele tinha um outro serviço dele, que era de entregar móveis para uma loja de móveis. Só que assim, a loja durante a semana ela vendia e entregava todas as vendas na sexta. Então só tinha serviço de sexta. E ele me encaixou lá, ele falou, ó, eu vou começar um serviço agora, vou pegar uma loja de móveis, e era com uma Saveirinha, não era Saveiro, era Courier da Ford. Como se fosse uma Saveiro, mas era aquela caminhonetinha da Ford, a Courier. Então toda sexta a gente vai pra lá, você quer ir comigo? Aí nisso ele já tinha tirado a carta, né? O pai dele trabalhava no caminhãozinho e ele trabalhava nessa caminhonetinha, né? De sexta-feira. E aí ele me chamou, eu comecei a ir com ele. Beleza, eu já tinha serviço 3 dias por semana, galera. Eu já estava trabalhando 3 dias por semana. E assim eu fiquei até o final da minha adolescência e o começo da minha vida adulta. Foi quando eu fiz meus 18 anos. Ah, turma, aí nisso, só para voltar um pouquinho, com esses dinheiros que eu ganhava, eu já comecei a ter minhas coisas. Chegava fim de ano, eu comprava as minhas roupas. Quando o celular se popularizou, né, o pré-pago, eu juntei dinheiro, eu trabalhei durante 3 meses juntando dinheiro e comprei o meu primeiro celular, um Ericsson tijolão, por R$200 à vista, turma. Consegui comprar, juntei dinheiro e comprei. Naquela época eu não precisava sustentar ninguém, né? Era só eu, meu pai sustentava a casa, o dinheiro que eu ganhava era todo meu. Eu não precisava ajudar em casa, né? Eu tinha esse benefício aí, né? Uma realidade para poucos, né? Naquela época. E ficava ali com o meu dinheiro. Então fui guardando e consegui comprar o meu primeiro celular. E quando eu estava perto de fazer 18 anos, eu guardei dinheiro para pagar a minha habilitação. Falei, eu vou tirar a carta com 18 anos. Meu sonho era dirigir, galera. Eu aprendi a dirigir com 15 anos. A minha mãe me ensinou a dirigir no Voyage dela. E eu queria ter um carro, mas meu pai não deixou. Meu pai falou que era irresponsabilidade dar um carro para um moleque, um adolescente. Então eu não tive carro antes dos 18 anos, nem depois dos 18 anos. Assim, ganhado, né? Mas eu andava com o carro da minha mãe, como ela me ensinou a dirigir. Quando eu saía com ela, eu ia dirigindo. Então, dos 15 aos 18 eu já dirigia. E perto dos 18, eu com esse amigo meu trabalhando, de vez em quando ele deixava eu dirigir a Courier, né? Então eu tinha já um pouquinho de prática de direção, de trânsito. E era o meu sonho de consumo, o sonho da minha vida, poder tirar a habilitação. Trabalhei longos meses guardando dinheiro ali certinho, deixando o dinheiro todo guardadinho ali. E aí quando chegou o dia 1º de outubro de 2014, o dia do meu aniversário de 18 anos, acordei cedinho, falei, mãe, vamos para a autoescola, me leva lá. Ela é mesmo? Eu falei, eu quero ir para a autoescola, vou tirar minha carta hoje. Que alegria que era, turma, que alegria que eu tive aquele dia. Fui lá, fiz a minha inscrição na autoescola, paguei a minha habilitação à vista e comecei a tirar a carta. Em dezembro eu já estava habilitado, pertinho do Natal. Eu fui viajar para Minas com a minha família, já habilitado, e eu dirigindo o carro, levando a minha família para Minas, que a gente ia todo ano para ver a família da minha mãe lá, ver meus tios, minha avó. E aí com 18 anos eu já fiz a minha primeira viagem. Aí, turma, eu ainda tinha aquele impasse do serviço. Eu já estava terminando o meu ensino médio e não tinha serviço. Não tinha arrumado um emprego, não tinha conseguido, não tinha experiência. Tentei procurar emprego de ajudante de carga, não consegui. Não tive oportunidades. E aí fiz meus 18 anos, tirei a minha carta.
A minha mãe, novamente, minha mãe sempre me salvando. Nesse emprego que eu tinha de entregar folhetos, tinha os coordenadores, que eram as pessoas que levavam os entregadores até os pontos. E eram pessoas que tinham seus carros particulares e levavam essas pessoas e ganhavam um dinheiro para ficar ali olhando a equipe, né, de entregadores de folheto. Como eu já estava habilitado, eu conversei lá na empresa que eu estava trabalhando e pedi para minha mãe concordou em me ceder o carro dela, né, para eu poder trabalhar nos finais de semana. E aí eu conversei lá na empresa. Aí o pessoal, a mulher que era dona da empresa, deixou eu virar coordenador. Já estava habilitado, tinha o carro da minha mãe, e daí eu comecei a ganhar de R$ 22,50 e o lanche, eu comecei a ganhar R$ 50 por dia no fim de semana. E aí eu saí do Farol, eu parei de entregar folheto e virei coordenador das equipes de entrega de folheto. E isso aí foi para mim um salto, né? Aí eu gastava ali, na época era álcool, o álcool era tão baratinho, eu gastava R$ 10 de álcool por dia e ficava com R$ 40. Eu não dava nada para minha mãe, assim, ajudava ela quando ela precisava, né, de dinheiro, mas eu não dava nada pelo carro que ela me cedia. Eu usava o carro dela e ganhava R$ 40 por dia. Olha que salto, turma, eu quase dobrei a minha renda nessa época, né? Trabalhei mais um período assim. E aí chegou a época da Kombi, que vocês já conhecem essa história da Kombi. Eu já contei em vídeos aí, né, do meu começo no transporte. Meu pai comprou uma Kombi, foi trabalhar. Meu pai sempre trabalhou de empregado, não gostava desse ramo de autônomo, né? Então, mas é uma época ele ficou desempregado, pegou um dinheiro num tempinho de serviço e comprou uma Kombi e agregou ela na transportadora. E ele ficou uns 6 meses lá. E aí ele arrumou um serviço registrado novamente de motorista de caminhão e aparece a Kombi. E eu já estava habilitado, trabalhando como motorista lá na empresa do final de semana. De vez em quando precisava no meio da semana para fazer serviços de porta a porta, que é aquelas pessoas que entregam folhetos de mercado na porta das casas, aí elas me chamavam também, só que como era muita gente que fazia, eles precisavam de Kombi para fazer, porque conseguia levar muito mais gente. Não, o carro só levava 4 pessoas, né? Quando eu peguei a Kombi do meu pai para trabalhar, durante a semana na transportadora, eu tive a ideia de deixar o carro da minha mãe com ela de volta. E aí eu fui com a Kombi para esse serviço de folhetos. E daí de R$ 50 por dia que eu ganhava com o carro, eu passei a ganhar R$ 90 por dia levando a turma com a Kombi. Só que aí eu ia muito mais longe, né? Eu rodava com muito mais gente, eu levava 10 pessoas dentro da Kombi, eu saía espalhando os pessoal e o último ponto que eu ficava era a minha equipe que eu tinha que cuidar. Mas novamente, assim, em menos de 6 meses, eu dobrei novamente a minha renda. Na verdade, eu não dobrei, né? Eu tripliquei, quadrupliquei, porque eu comecei a trabalhar de segunda a sexta na transportadora, agregado, que meu pai deixou lá para mim, o serviço. A Kombi ainda era dele, né? E no final de semana eu ia levar as pessoas do serviço do folheto. Eu não parava, turma, era todos os dias. Fazia os meus rolês, fazia minhas loucuras, dava os meus passeios, tomava minhas cervejas, ia para as festas, ia virado trabalhar de sexta para o sábado, sábado para o domingo, mas eu trabalhava de segunda a segunda, galera. Era muita correria, era muita poleira, e eu, molecão novo, não tinha gasto nenhum, não tinha namorada, não tinha visão assim de ostentação, sabe? Esse negócio de comprar tênis caro, roupa cara, ostentar com bebida para os outros, eu não tinha isso, turma. Eu sempre fui uma pessoa mais simples, assim, mais realista, né? Não é nem simplicidade, eu sempre fui uma pessoa mais realista. Eu valorizava bastante o meu dinheiro, ainda morava com os meus pais, eu não gastava em casa, eu não precisava ajudar em casa, então eu ganhava ali 2.000,
2.200, 2.300, tinha mês que eu tirava R$ 2.500. Lógico, tinha os meus gastos, tinha o combustível do carro, mas mesmo assim me sobrava ali R$ 1.500, R$ 1.600, R$ 1.800 no mês, trabalhando todos os dias, de segunda a segunda. Para um moleque de 18, 19 anos, ganhar R$ 1.800 naquela época era um baita de um salário, era muito dinheiro. Tanto que em 6 meses eu juntei a grana para comprar a Kombi do meu pai, porque ele falou que ia vender a perua, que ele queria o dinheiro da perua, que ele tinha investido lá. E aí eu falei, tá bom, você vai vender, eu compro. Aí ele falou, mas você vai pagar como? Eu falei, eu vou pagar à vista, você me dá o número da sua conta e eu transfiro. Aí meu pai desacreditou, ele falou, não acredito que você tem dinheiro. Eu falei, tenho. Eu falei, eu tava guardando dinheiro esse tempo todo. E aí eu comprei a Kombi do meu pai. E nisso, turma, eu fui trabalhando nesse ritmo de segunda a segunda. Aí como eu estava mais cansado, né, assim, tinha uns finais de semana, principalmente feriado prolongado assim, aí eu ia passear, eu não ia nesse serviço do folheto. E depois que eu saí da primeira empresa da Kombi, agregado de transporte, que eu fui para a segunda empresa, eu comecei a viajar, eu comecei a fazer interior de São Paulo. Então eu ganhava por km, eu comecei a ganhar muito mais dinheiro. E aí aos poucos eu fui deixando o serviço do folheto, dos finais de semana, de lado e me concentrando só no transporte de cargas e fazendo as viagens. Aí eu ganhava 3, 4, tinha mês bombado que eu ganhava R$ 5.000 de frete, né? Tinha o desgaste, tinha o gasto, tinha pedágio, tinha tudo, mas ainda assim eu aumentei ainda mais a minha renda. Era muito bom o serviço, turma. E aí eu fui deixando de lado o serviço do folheto. Porém, nos finais de semana, o que eu fazia? Época de temporada, de verão, era muita gente alugando casa e indo pra praia. E aí, às vezes sexta-feira, eu tava lá em São Paulo, eu fechava carretos para ir pra praia, turma. O que eu fazia? Só que aí eu era um moleque, né? Um jovem adulto, com plenas energias de curtir. O que eu fazia, turma? Eu pegava esse frete de ir pra praia, eu ia pra praia, deixava o pessoal lá, o dinheiro que eu ganhava do frete, eu torrava tudo na praia. Levava um amigo meu, dava um jeito de colocar um amigo meu no meio do pessoal lá da perua. O pessoal fala, mas vai com excesso de gente. Eu falei, não, mas esse aqui ele tem que ir comigo. E aí eu colocava esse amigo meu e a gente ficava na praia o dia inteiro lá torrando dinheiro, comendo porção, bebendo cerveja e voltava para casa sem o dinheiro do frete, mas tinha curtido um belo de um final de semana. E na verdade eu não tinha gastado nada do meu bolso, né? Que foi o que eu ganhei desse frete. Eu fui, trabalhei, curti a praia e voltava. E assim eu fui indo, galera. Ganhei muito dinheiro com a Kombi. Foi uma das épocas aí que eu mais ganhei dinheiro com baixo investimento, né? Porque meu investimento na Kombi era R$ 30.000, a última Kombi que eu comprei, que foi aquela Flex, né, do motor do Fox, que foi uma 2006. Foi o investimento mais alto que eu fiz. Eu ganhava muito dinheiro de fretes, era muito bom. E aí depois eu decidi partir para o caminhão, né? Eu cheguei num momento ali da Kombi que eu já tinha ganhado todo o dinheiro que eu via que dava para ganhar trabalhando com Kombi, né? Eu não poderia expandir mais ali, né? Eu cheguei a ter 2 Kombis, não deu certo, vendi uma porque ganhava muito pouco para pagar o motorista, pagar o desgaste, não sobrava quase nada para mim. Então eu vendi uma dessas Kombis e aí eu não via mais ali espaço para mim, né? E para completar, a empresa que eu trabalhava tinha perdido o contrato, a concorrência do contrato das viagens que eu fazia. Então eu ia voltar a trabalhar em São Paulo ganhando R$ 90 por dia. Foi a época que também começou as restrições de caminhão em São Paulo, lançou aquelas HR, lançou as Ivecos, Daily, e aí o serviço de Kombi foi ficando escasso, foi ficando mais difícil. E aí eu acabei falando que eu vou partir para o caminhão, né? Parti para o caminhão e essa história aí vocês já conhecem muito bem como é que foi a minha trajetória no primeiro caminhão e de lá para cá, certo?
E turma, para fechar o vídeo, aquela pergunta que ficou na minha mente, né, galera? Como é que as pessoas conseguem conquistar as coisas, conseguem ter aquele patrimônio, aquele carrão da hora? Hoje eu, Gilson BR, com 34 anos de idade, lógico, já um pouquinho atrás aqui eu já tinha percebido isso, né? Mas falando no vídeo de hoje, né? Eu percebo que toda essa história que eu contei para vocês, turma, é a resposta daquela pergunta que eu fiz. Tudo leva tempo, tudo é uma construção, tudo é muito trabalho, tudo é oportunidades que você tem na vida, tudo é as oportunidades que você aproveita dessa vida e que você toca o seu negócio para frente, você corre atrás dos seus objetivos e que você persiste e almeja, né, coisas grandes, né? Eu sabia que um dia eu ia estar aqui hoje com 2 caminhões e daqui para frente eu não sei, porque eu não sabia lá atrás como é que seria a minha vida. Eu tinha sonhos, lógico, todo mundo tem sonhos, todo mundo tem objetivos. Eu fui aproveitando, né, as oportunidades que a vida me deu, do meu dia a dia, as pessoas que me deram oportunidade, as ajudas que eu tive, o que a minha mãe fez por mim, o que o meu pai fez por mim. Até emocionei agora, até engasguei agora, galera. Quase desceu uma lágrima, mas é sério, turma. O que as pessoas fizeram por mim, né? Eu soube aproveitar, sou muito grato, né? A minha mãe lá no céu, meu pai ainda é vivo, então eu sempre cito ele, né? Ele nunca me incentivou a ser caminhoneiro, apesar dele ser um motorista aposentado hoje. Ele nunca falou, vai ser caminhoneiro, ele nunca falou, vou te indicar na minha empresa para você ser motorista. Ele queria que eu estudasse, que eu fizesse outra coisa, né? Ele nunca falou que ele queria que eu fizesse, mas ele percebeu desde cedo que eu tinha cabeça, que eu tinha autonomia e que eu estava buscando alguma coisa grande que nem eu sabia o que era, né? Para ser sincero, turma, eu jamais imaginaria que hoje eu teria uma carreta, 2 carretas, e que eu estaria aí nessa trajetória, né? Para ser sincero para vocês. Mas o recado final do vídeo é esse, turma. Se hoje você vê pessoas, né, que têm as coisas, que têm um patrimônio, saiba que isso é tudo uma construção, né? É tudo uma história. E tudo leva tempo, tudo vai ter anos e anos e anos para você construir essa coisa, né? Hoje eu tenho, assim, com 34 anos, eu acredito que eu tenho mais investimento do que muitas pessoas aí que até se aposentaram e não conseguiram chegar. Por quê? Eu não tive medo de ir para cima, de arriscar e de aproveitar essas oportunidades que eu tive. E também, turma, eu acredito mais o que eu tenho hoje pelo tempo que eu comecei a trabalhar, né? Eu comecei com 11 anos de idade a procurar serviço. Eu comecei no meu primeiro serviço com 14 anos de idade. Hoje eu tenho 34. São 20 anos de trabalho. 20 anos de trabalho, turma. Se fosse num serviço registrado, num emprego convencional, daqui 15 anos eu ia aposentar. Daqui 15 anos eu vou ter 44, 49 anos, eu já poderia me aposentar com 35 anos de serviço, entendeu? Mas eu nunca trabalhei registrado, eu não tenho essa pretensão, eu não quero me aposentar e eu quero trabalhar até quando eu tiver saúde, até quando eu tiver disposição e coragem. Mas são anos e anos, são 20 anos na luta para eu estar aqui hoje, dirigindo o meu caminhão, praticamente pago, com mais um caminhão investido agora, na luta aí para ele poder se pagar, né? E quem sabe daqui para frente crescer mais, né? Eu não vou falar que eu vou parar por aqui, porque eu não sei. De repente eu tenho uma oportunidade aí de ter um caminhão, outro caminhão, 2, 3, 4. Eu recebo uma proposta comercial aí para mim entrar com a minha empresa num contrato de transporte mesmo, né? Como transportadora.
Aí eu vou pras cabeças, né, como diz, entenderam? Mas é isso, galera. Essa é a minha história, mais um trecho da minha história aí. O vídeo é longo, mas eu acredito aí que compartilhando, né, essa trajetória toda aí, eu incentivo muitas pessoas, jovens, a galera nova aí que está começando agora, a ir para cima, buscar os seus objetivos, porque lá na frente, se você trabalhar certo, se você fizer tudo certinho ali, ó, planejar, ir para cima e aproveitar as oportunidades, o sucesso é garantido. E para quem ainda está aí no meio do caminho também, para quem já está numa idade um pouquinho mais avançada, mas como eu já falei em outros vídeos, nunca é tarde para começar, né? Nunca é tarde para construir alguma coisa. É isso que eu quero transmitir para vocês, é isso que eu quero deixar para vocês nessas histórias, nesses vídeos. E é isso que eu gosto de compartilhar com vocês. Beleza, galera? É isso aí. Estamos ficando por aqui com esse vídeo, tá começando a garoar aqui. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Bota o dedão no like aí, ajuda o canal do Gilson BR a subir mais. E é isso aí. Daqui a pouco eu volto aí com mais vídeo. Fiquem com Deus, um abraço e tudo de bom. Fui!